Vamos lá, dona Sandra. Boa tarde. Vamos iniciar o seu depoimento, tá? Seu nome completo, por favor. Sandra Câmara. Dona Sandra, hoje a senhora está aqui para falar sobre fatos de 31 de dezembro de 2019, em que o senhor Holger teria ameaçado e agredido a senhora. Uhum. A senhora pode me contar o que aconteceu naquele dia? Bom, eu acordei com ele me arrancando da cama, jogando coisas por cima de mim. A roupa de cama me atirou pela janela, a vidraça quebrada está lá ainda, e não caiu da cama e me machuquei. Ele começou a tirar coisas pela cozinha, já tem bastante tempo. Eu lembro dele gritar para mim, acho que me chamar de burra ou de cadela, não me lembro muito bem uma dessas coisas que é o que ele sempre me chamava. Que eu não era para ter usado uma rede, que ele tinha uma tarafa para pegar peixe, que eu tinha pego os peixes dele, ele reclamou disso, eu lembro. E aí eu saí correndo a porta fora e ele atirando coisas. Foi uma coisa bem rápida. Foi uma questão assim, acho que não durou 5 minutos isso, porque eu saí da minha cama, ele louco, atirando as coisas. Eu lembro que ele atirou toda a minha roupa de cama pela janela e disse que ia tacar fogo no colchão. E eu acho que na época eu ainda tinha meu cachorro, daí meu cachorro se atravessou no meio, acho que não deixou ele se avançar por cima de mim. E aí eu corri para fora e me escondi no galinheiro. Ali eu tinha um telefonezinho, um celular velho que ele tinha tirado uma vez no lixo, que eu consegui resgatar do lixo. E aí alguém me conseguiu um chip pré-pago e dali eu fiquei por ali zanzando, escondida por ali sem ele me achar. E consegui ligar para a brigada e fiquei por ali esperando até a brigada chegar no portão, quando eu vi que daí deu aquele sirene da polícia que ligou lá no portão, daí vi que eram eles que estavam ali. Não sei quanto tempo durou isso. No pânico, no medo, ali na correria, não marquei tempo. Eu estava apavorada. Já não foi a primeira vez que ele fez isso, mas foi onde eu vi que se eu não fizesse alguma coisa, eu não ia sair dali vivo. Não é a primeira vez que ele tinha me agredido. Eu tenho aqui marca no joelho de uma vez que ele me arrastou com a moto. E ele passou por cima de um buraco, em vez de ele parar a moto, ele continuou me arrastando e meu joelho foi se esfolando pela terra. Eu fiquei toda arrebentada. Eu tenho também porque ele comprou uma vez com tênis e queria que eu assinasse um documento, ele me quebrou, jogou um negócio e me quebrou um dente, eu tô com um pivô hoje. Então, qualquer coisa que eu fizesse de errado, que ele não gostasse, tinha um castigo. Ou ele atirava as minhas coisas no lixo, ou queimava, ou me agredia, ou me trancava em casa. Ele tinha câmera por tudo me vigiando. Então, para mim poder sair de casa, não tinha como. Eu só podia ir na casa, por exemplo, das pessoas que estão sentadas ali fora, que são amigos dele. Porque daí, se eu falasse alguma coisa, e ainda na companhia dele, eles me contavam o que eu falava. Eu era vigiada o tempo todo. Então, a minha vida era bem difícil, bem complicada. E ele tinha imagens minhas dormindo sem roupa. Inclusive, até um vídeo meu tomando banho foi parar no YouTube, que eu descobri depois que alguém viu. Ele tinha uma câmera até dentro do banheiro, ele botou uma vez e me gravou tomando banho, botou no YouTube, isso também. Eu encontrei o vídeo, fiquei com nojo. E ele sempre dizia que fotos minhas iam parar na internet. E ele cumpriu essa promessa, ele botou aquele vídeo. Mas ele também botou o vídeo de uma audiência. Do outro processo, a audiência também foi parar no YouTube. Então, esse tipo de coisa, sempre essa ameaça, esse medo. Dona Sandra, lá naquele dia, lá em 2019, a senhora se lembra o que ele falou para a senhora? Eu lembro que ele me chamou de burra, de cadela. Acho que lá na delegacia eu fiquei quase o tempo todo chorando. Desculpa, doutora, eu tô até hoje indo no psicólogo, eu blindei muita coisa, tô tentando esquecer de tudo. Não tem problema. Mas eu sei que eu fiquei com as cicatrizes. Eu tenho um pivô, eu tenho cicatriz no joelho, tenho cicatriz nos pulsos. Eu não durmo. Primo só de saber que ele tá aqui dentro. Eu não pude nem vir para cá, uma amiga teve que me trazer e esperou até a doutora chegar e não podia nem dirigir hoje. Ele me stalkeava. Eu lembro que quando meu irmão morreu, eu tive que ir no cartório fazer um documento. Quando eu vi, estava ele do lado do cartório com uma câmera me filmando. Eu sei que daí eu fui fazer o boletim de ocorrência, tinha alguém ali
num cara dormindo, pensou que fosse para ele, quando eu vi era meu ex-marido ali parado. Durante o casamento, era tanta coisa que ele me dizia, ele sempre dizia para mim que quando eu tinha nascido, jogaram a criança fora e criaram um feto. E que uma fatia de pão tinha mais inteligência do que eu. Ele falava em alemão, Ana Scheibe Brot hat mehr Intelligenz als du. Ele falava em alemão para mim, que significa uma fatia de pão tem mais inteligência que você. Quem é que defecou no teu cérebro para você querer se divorciar de mim? Ele falou em alemão, wer hat in dein Gehirn geschissen? Essas coisas ele falava para mim. Não me deixava usar uma roupa. Hoje eu estou bem arrumada, mas na época eu não podia me arrumar. Porque ele jogava as minhas roupas fora, ele queimava as minhas coisas. Dinheiro, quando eu ganhava, ia tudo para conta dele. Eu não podia ter meu dinheiro. Porque ele me usava como laranja. Se eu não fazia uma coisa como ele queria, ele me tirava de casa às vezes para assinar documento para a Receita Federal não ter acesso. Tanto que ele só foi fazer declaração de imposto em 2020. Dona Sandra, agora eu vou passar a palavra para o Ministério Público também. A doutora Simone vai fazer umas perguntas para a senhora. Boa tarde, dona Sandra. Sou promotora de justiça, então vou fazer umas perguntas para a senhora, Sim. tá? A senhora ficou casada com ele, melhor, por quanto tempo? Casaram oficialmente? Sim, no papel. Em que ano casaram? 2006. E se separaram? Em 2019. Tá. Chegaram a ter filhos? Não. Não. A senhora, ele é alemão, né? Sim, estrangeiro. Estrangeiro. A senhora é brasileira? Sim. Tá. A senhora falava alemão também? Aprendeu a falar alemão? Não, eu aprendi a falar alemão lá quando eu fiz curso. Eu estudei na escola Berlitz. Eu terminei o curso em 2007. Quando a gente casou, eu sabia dizer bom dia, boa tarde, boa noite, sabia a palavra casa, uma coisa ou outra assim. Tá. E a senhora se comunicava com ele como? Botava naquele tradutor de um pouco de inglês e naqueles da internet, no tradutor, no dicionário. Era bem difícil a comunicação. Isso quando começaram o relacionamento? Sim. E com o tempo a senhora aprendeu a falar alemão com ele? Depois que eu fui para lá, daí eu ingressei numa escola de alemão, daí eu aprendi a falar no mesmo ano. Tá, então vocês casaram e foram para a Alemanha? Só para a gente entender o contexto dos fatos. A gente se conheceu aqui, noivou aqui, combinou de casar, daí eu fui para a Alemanha, na mesma semana que eu cheguei, a gente na semana seguinte já estava casado. E aí depois disso eu consegui o visto e daí eu fui para a escola de alemão. E aí ficaram quanto tempo na Alemanha? Eu fiquei 3 anos e pouco. Eu vim embora para cá porque eu não aguentava mais, porque lá ele me incomodava demais. E ele veio com a senhora? Não, ele veio depois. Eu vim para cá, na verdade, porque a minha mãe ficou doente. Ela teve câncer e eu queria cuidar dela. E eu lembro que daí, no final de agosto, os meus irmãos me avisaram que era para mim vir para o Brasil cuidar da mãe. E aí, eu era funcionária dele de carteira assinada. Ele era meu patrão. E aí, ele não me deixou vir. A minha mãe morreu e ele não me deixou vir inteiro. Eu cheguei aqui, a minha mãe já estava enterrada. Ele tem o meu passaporte e eu sei que eu tive que cumprir, no caso, a agenda até o final daquele mês. E aí depois eu pude vir para cá. E aí a senhora voltou para o Brasil, depois de um tempo ele voltou atrás da senhora? Ele veio quase que na mesma época, porque lá também ele... É que nós tivemos uma batida da Receita Federal no apartamento, aquela vez ele estava se incomodando. Ele tinha lá se incomodado também com uma mulher, estava sendo processado e... Dona Sandra, né? Sim. Aí quando a senhora voltou para o Brasil, a senhora já falava alemão fluentemente? Sim. E era alemão a língua que a senhora falava com ele, que ele não falava português? Falava. Mas ele conversava com os meus irmãos que não falam alemão. Então ele entende português? Sim, eu mandei até para ela textos que ele mandou para os amigos em português. Mas ele usa tradutor ou ele fala... Ele fala. Ou ele entende o que a pessoa está falando em português? Sim. Ele ia no órgão ambiental, protocolar documentos que ele botava no meu nome, falar em português sem eu estar junto. Ele falsificou uma vez um documento não sei se foi da Imater, um da SEMA, porque ele queria fazer uma atividade aqui que eles não indeferiram, é o termo. E aí eles queriam uns documentos, ele pegou, simplesmente imprimiu esses documentos da internet, adulterou ali, colocou o número da minha licença, fez todo esse protocolo, fez tudo lá no órgão ambiental. Falando em português, eu não estava junto? Tá, só para a gente entender todo o contexto, tá? Então, nesse período, depois, quando ele voltou para o Brasil, ele também se comunicava em alemão e também em português com algumas pessoas? Sim.
No dia do fato, especificamente, não tiveram filhos. Não. Qual a atividade dele? Eu sei que lá ele trabalhava com, como é que se chama? TI. Tá. E aqui no Brasil? Nada. Qual era a renda? Ele tinha renda de onde? Eu Como é que vocês trabalhava. faziam para se sustentar? Eu trabalhava, eu faço eventos mesmo, eu estava ali embaixo com uma senhora que eu vou fazer um casamento, A senhora trabalha com eventos? eu faço decoração, faço artesanato, tapeçaria. Tá. E aí depois ele começou a vender algumas coisas lá, mas quando eu vim morar para cá, eu tinha as minhas economias. O problema é que tudo que eu ganhava ia para conta dele. Então, em relação ao fato ali propriamente, tá? Desse processo, tá? Que diz respeito a uma ameaça, ao crime de ameaça e vez de fato contra a senhora. Esse fato ocorreu no dia 31 de dezembro, porque é uma data, como é o último dia do ano de 2019, que seja mais fácil para associar, para a senhora lembrar. É que eu estava dormindo, é porque ele saiu no dia anterior de mala e cuia, de moto. Quando chegou a noite e não tinha nada em casa, eu dei alívio. Aí eu peguei e tranquei tudo por dentro, porque a porta ela só pode ser aberta com chave por fora. Daí eu peguei e me tranquei na casa. Tá. Não vi como ele entrou, nem quando entrou, nem que horas e nem de que jeito. Mas vocês estavam morando juntos nessa época? Morando juntos. O oficial de justiça já tinha tentado 2 vezes tirar dali, só que ele se escondia sempre por ali, eles não conseguiam pegar ele no... Porque nessa época havia sido deferida alguma medida protetiva? Sim. E ele ainda não havia sido intimado? Ele estava atrás, no dia que daí no sábado, que o policial chegou com um oficial de justiça ali, ele estava escondido na construção dos contêineres, do ladinho do portão, viu toda a conversa. O oficial disse, na segunda estou aqui para intimar ele. Aí ele pegou, dispensou todos os empregados de uma hora para outra, que estavam ali trabalhando numa construção que ele está fazendo sem alvará, e bem cedinho, acho que umas 7 e pouco da manhã, ele saiu, aí o oficial disse, então ele sabia que tinha uma medida protetiva, tanto que naquele domingo, ele me disse horrores, ele me disse, se você pensa que você vai me processar com a polícia, não sei o quê, me disse um monte de coisa. Tá. Então vamos agora focar aqui no fato, tá? Tá. Só para a gente otimizar a audiência. Uhum. Então, nesse dia 31, a doutora perguntou se a senhora lembrava exatamente as palavras que ele teria dito, né? Se ela falou com razão do tempo. A senhora chegou a mencionar, no início do seu depoimento, que ele teria tentado colocar fogo no... Sim, ele disse que ia tacar fogo no colchão, que ia queimar todas as minhas coisas. Só para eu entender, a senhora estava nesse ambiente do colchão? Sim, era no meu quarto. Quando ele falou isso para a senhora estava onde? Dentro do quarto, porque eu estava caída no chão. Eu tenho um problema de coluna, e daí eu sempre me enrolo num travesseiro e sempre durmo desse jeito, de lado, de costas. E quando ele me puxou, eu caí de costas para trás. Até eu levantar, porque eu caí em cima dos pés dele, porque é um vão assim entre a cama e a parede, um quartinho bem pequeno de solteiro. Então, quando ele falou isso, a senhora estava... Eu estava caída no chão ainda. Caída do chão da cama. Em cima dos pés dele. Eu estava caída no chão, estava caída de lado, assim, tentando me levantar. E ele só atirando as coisas e disse, vou tacar fogo nesse colchão. E ele que me empurrou, então, ele te tirou da cama? Na verdade, ele me puxou. Posso levantar e mostrar como é que foi? Vamos supor que isso aqui seja a cama. Aqui está a janela. Como estava muito quente, que são 2 janelas viradas assim, eu estava deitada com a cabeça para esse lado aqui, virada para a parede. Eu estava assim, com o travesseiro enrolado no pescoço, porque eu tenho hérnia. Ele chegou por trás, me puxou e eu caí com tudo pro chão. Tá. É bem pequeno espaço. É bem pequenininho ali. Dá o quê? Um meio metro entre a cama e a parede. Quanto tempo levou para a brigada militar chegar lá no local depois que a senhora acionou? Acho que uns 15 minutos, mas vieram voando. Tá. E a senhora conversou com quantos policiais, a senhora recorda? Tinha 6 ali, 2 viaturas. Depois disso, o que aconteceu? Foram para a delegacia? A gente foi para a UPA. A senhora e o acusado? Sim. O senhor Sim. Holger. A gente foi para a UPA e da UPA, depois do exame, foi para a delegacia. Tá. E da delegacia, os policiais de Naí me levaram até em casa. Eu estava fora
E a senhora lembra se ele ficou preso nessa oportunidade ou você foi liberado? Eu fui liberada e eu não sei se ficaram... eu sei que ele ficou ali na delegacia. Era lá no parque, não sei do que lá. Tá. Depois desse fato, ele saiu da casa, a senhora saiu da casa, como é que a situação se resolveu? Não, porque assim, ó, a casa é minha. Não, eu digo só imediatamente após esse fato. Não, tá? ele foi tirado da residência e não voltou mais. Eu continuei na minha casa. Ele continua lá. Sim, Tá. sim. Então tá, era isso. Eu agradeço as suas informações, tá, dona? Sim. Sem mais, doutora. Você assiste a acusação? Dona Sandra, a senhora recorda-se dessa queda, né, que ocasionou o fato dele ter lhe puxado, se lhe machucou alguma, naquele dia, não estou falando dos machucados da Sim, eu lembro que eu sentia dor no braço, eu sentia dor nas costas, porque a cama ela é de canto, é uma cama de madeira, não é esse canto arredondado, ele tem essas pontas, assim, tipo isso aqui, só que é uma madeira... Os móveis eu fiz mesmo em casa, então eles são bem rústicos. E eles têm um pouco de felpa e farpa, e eu lembro que quando eu caí, eu dei com o braço na quina do... E daí dele ficar tirando coisas, eu fazia isso aqui, eu lembro, para não me acertar no rosto, porque eu já tinha quebrado um dente, que daí bateu. E aí depois daquela vez eu me acostumei, toda vez que ele atirava coisas por cima de mim, eu fazia isso aqui e tentava me proteger, pelo menos. Sim. Mas a senhora recorda se foi algum machucado que a senhora foi levada para atendimento? Eu lembro que eu tinha no braço, eu acho, alguma coisa. Satisfeita. Pela defesa? Boa tarde. Oi. A respeito de algumas situações que a senhora trouxe. Essa a senhora disse que já tinha sido agredida outras vezes. Desde quando isso, a senhora sabe? 2011 foi a primeira vez, eu tomei um tapa nas costas. A gente estava fazendo a cosquinha de uma ovelha. E aí ele estava machucando muito aquela ovelha, que ele gostava de judiar dos animais, e a ovelha começou a sangrar, daí eu peguei, e era um aparelho elétrico. Ele era uma serra que cruza, e a ovelha estava sangrando, e eu disse, me dá esse troço aqui que tu tá machucando o bicho. E aí eu fui me abaixar para fazer a tosquinha na ovelha, e ele deu com a mão assim, pá, em cima nas minhas costas, assim. Eu disse, pra que tu fez isso? Eu disse assim, o bicho tá sangrando, no fim a ovelha acabou morrendo depois, porque daí deu hemorragia. Eu disse, pra que judiar do animal? Tá. Então, pelo que eu anotei aqui, a senhora disse que estava com ele desde 2006, né? Isso. Chegaram em 2006. E a senhora relata que a partir de 2011 iniciaram essas agressões e teriam ocorrido até então essa separação. É isso. Na verdade, ali foi onde eu não conseguia mais. Onde eu vi que se eu não fizesse alguma coisa, eu ia acabar morrendo, porque do jeito que a coisa estava indo, doutora, não dava. Pensa bem, já tinha a situação que daí eu não conseguia mais contato com a minha família, porque ele se passava por mim, ele confiscou meu telefone e conversava com os meus irmãos, eles achavam que era eu. Esses tempos ainda uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo assim, tá, mas por que a foto de Sandra e o nome de Robert? Eu disse, não, esse telefone sempre foi meu. Uma prima minha também disse, Sandra, mas as conversas no Messenger que nós tínhamos era tua? E ele disse assim, mas eu nem Messenger não tinha. Tá. Vocês chegaram a ter um conflito com o vizinho, certo? Sim. Chegaram aí na justiça em razão disso? Mas eu tô me dando com eles. O problema foi o meu ex-marido que atiçou um cachorro por cima da sobrinha deles. Tá. O que eu quero saber é assim, em razão desses conflitos com vizinhos, você sabe dizer em que ano mais ou menos isso aconteceu? Em que período? Era de ida e volta, uma coisa que sempre durou, mas... Eu já estava morando ali, já fazia acho que 1 ano. Que ano que você foi morar ali? Eu fui morar em 2009, a gente se dava super bem, mas eu não... Acho que foi em 2011, se não me engano, 2010, eu não lembro mais. Eu acho que eu voltei de uma viagem, tinha acontecido alguma coisa. E isso durou algum tempo, essas discussões, essas brigas na justiça com os vizinhos? Na verdade, o processo ainda existe, mas a gente se dá bem. O problema era com ele provocava muito. Tá. E a polícia ia lá frequentemente em razão desses conflitos? Era chamada? Não. Uma vez precisou ir, porque os cavalos deles adentraram no nosso pátio, e aí precisou ir, mas foi a única vez, eu acho. Não lembro quando foi isso. Do ano... Ah, teve uma vez que eu contei agora, que foi quando ele soltou que o cachorro dele avançou na menina. Isso foi em 2017, inclusive. Ele estava sendo processado também
pelo descuido do animal, que o cachorro era fila com carne corso, o bicho escapou, que ele ensinou o cachorro a ir no portão, na tipo qualquer coisa, só que daí a guria, 7 horas da manhã, a menina foi pra escola e o cachorro avançou nela. E aí eles foram ali, só que o meu ex daí pegou, ficou indicando pro cara, mandando beijinho, ele ficou bravo e deu uma surra nele depois na estrada. Não se faz isso. O que eu quero saber é se a polícia esteve lá nessa propriedade em razão de outros fatos, outras vezes, nesse período em que vocês Aquela se vez, relacionavam e estavam juntos. Ou que se a senhora esteve na delegacia. às vezes tinha ocorrência, eles aprontavam por causa de trancar servidão. Uma vez também a mulher me ligou enchendo enchendo os ouvidos com besteira. Tá. Então, nessas outras vezes que a senhora teve contato com a polícia, ou esteve na delegacia, em razão desses outros conflitos, em alguma vez a senhora chegou a levar essa situação de violência doméstica, ou isso não chegou a surgir? Se eu falasse qualquer coisa, os meus vídeos iam parar no YouTube. A senhora não sabe o que eu achei de foto minha pelada dormindo que estava comigo. Mas a senhora acha que se falasse... Ele ia desconfiar, ele me seguia. Uma vez eu tentei falar, e aquele monte de gente que está ali fora me vigiava. Um dia eu fui para um cartório, como eu estava contando quando meu irmão morreu, ninguém sabia. Em 5 minutos o meu ex-marido estava ali do lado do cartório. Quem é que podia ter contado? Os vizinhos. Mas essas pessoas que estão aqui fora são seus vizinhos? São todos vizinhos? Não. Nem Eram todos. amigos em comum? Amigos dele, e eu, inclusive a maioria é amiga em comum, amigo dele, tem amizade com ele. O que eu fico triste, que algumas pessoas viram ele me destratar e me dizer coisas, eu gostaria que quando entrassem aqui dissessem a verdade do que viram, eu espero. Tá, mas agora vem perguntas mesmo. Mas quanto àquela questão que a senhora falou, eu tinha medo, eu tinha pânico. Uma vez eu tentei falar, sabe o que ele fez? Ele me trancou um dia no quarto. Mas tentou falar para quem que a senhora tentou falar? Ele me pegou uma vez contando para uma dessas pessoas que está aí fora que eu queria me separar. Para quem? Eu acho que não sei se foi para Rosane, foi para alguém. Eu tentei pedir ajuda. Ele ficou tão furioso, e aí as minhas coisas foram parar na caminhoneta. Eu não sei, eu acho que eu fui pedindo ajuda na casa do Alberi, consegui fugir. Eu acho que foi. E aí ele ficou furioso, e eu acho que foi a mineira que me trouxe de moto para casa. E aí eu lembro que ele pegou, esvaziou um armário, me tacou sabonete, tudo que eu tinha direito. Todas as minhas coisas estavam na caminhoneta, calçado, um monte de coisa, e eu acho que a mineira ainda foi no lixo para tentar resgatar alguma coisa, estava tudo rasgado. Foi a única vez que eu tentei pedir ajuda e daí eu desisti. Porque o medo de apanhar de novo, o medo de ter as minhas coisas destruídas, quando eu me separei, doutor, eu tive que comprar roupa, calçado, coisas para dentro de casa, eu estou ainda com... Me falta porta nos quartos, e ele arrebentou a chute, os meus armários da cozinha, porque me disseram quando eu me separei, tu não muda nada da casa, deixa como é que tá quando vocês brigaram, quando terminou ali o casamento. Tá, então tem dobradiça torta, que a porta foi arrancada do armário da cozinha. E aí eu tinha um medo, não só pelo que ele fazia comigo fisicamente, mas dele também mostrar aquelas fotos e os vídeos no YouTube, tanto que um vídeo meu tomando foi pro YouTube, e o vídeo da audiência foi pro YouTube, ele não respeitou nenhuma juíza criminal. Tá. Essa situação que a senhora disse que pediu ajuda para a Alberi, é isso? Foi, acho que para o Alberi e para a Mineira, que eu cheguei lá e eu tinha apanhado dele. Tá. A senhora lembra, sabe identificar que ano foi? Foi 2016. E de lá para cá eu fiquei bem pianinho, porque o medo era grande. E aí eu fico triste, porque... Mas ele não estava... Ele presenciou a senhora falando com ele? Não. Ou ele ficou sabendo, é isso? Eu acho que ele ficou sabendo, devem ter contado. Mas eu lembro que não é de hoje que porque foi escalando, e aí eu pensava assim, se eu fizer as coisas do jeito que ele quer, se eu agradar ele, ele vai parar. Então, o tempo estava tudo bem, eu ficava aliviada. Mas, às vezes, ele dizia para mim, eu quero que tu faça tal coisa. E onde começou a escalar foi quando ele quis comprar uns contêineres para fazer uma construção que agora foi interditada, a fiscalização já foi lá, ele foi denunciado. E aí ele queria que eu assinasse como se diz, o contrato de compra e venda desses contêineres, e eu disse que não, daí ele me atirou um negócio, quebrou o dente, quando eu vi estava o dente caindo, batendo no azulejo. Isso a senhora sabe identificar quando foi? Em 2019. Ah, foi antes desse fato, dessa vez de fato aqui. Foi antes ainda.
Mas eu já daí, na época, eu já tinha medo dele botar as coisas no YouTube. O problema era esse, doutora. Tá. E deixa eu te perguntar quando esses vídeos, a senhora disse que ele colocou esses vídeos no YouTube. Eles estão disponíveis ainda? Me mostra agora. Tá, não, 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 precisa.